Após Gênesis capítulo 4, então, após a queda do homem, né, a criação da humanidade, a criação de todas as coisas, aí no capítulo 1, né, Deus cria, no capítulo 1 e 2, Deus cria, e aí, no capítulo 3, então, Satanás corrompe, vem a queda do homem, e aí depois começa um caminho de redenção, ok? No capítulo 4, então, vai apontar para a descendência de Adão. E capítulo 4 diz assim: Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: Tive um filho com a ajuda do Senhor, deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Você percebe que o trabalho de um pastor, ele é conduzir essas ovelhas a um pasto. Propriamente não é ele que produz algo, não necessita propriamente do esforço dele. Já um agricultor depende sim do esforço, depende da capacidade dele, né, da força dele em plantar, em regar. É obviamente que Deus dá o crescimento, mas é um trabalho conjunto. Tem sim na agricultura um esforço humano. Isso aponta para a força humana, né? O trabalho de Caim aponta para a força humana e o trabalho de Abel, a vocação de Abel, aponta para a dependência, para o descanso. Pois bem, passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor. Passado algum tempo, na versão Ara, eu vou ler aqui a versão Ara, diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos, então não foi no início de uns tempos, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então percebe que Abel ele traz uma oferta, ele oferece uma oferta que era o primeiro. Caim oferece aquilo que era do fim, no fim de uns tempos. Olha o resultado disso. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Porque Deus sempre se agrada daquilo que é o primeiro. Existe um princípio espiritual. É o primeiro. Deus se agrada quando nós priorizamos Ele. Tudo aquilo que é o primeiro, quando colocamos Ele em primeiro lugar. Isso agrada o Senhor. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então olha Deus falando para Caim: Caim, por que tu ficou incomodado com isso? Não sabe se procederes bem? Isso indica aqui, quando Deus está falando se procederes bem, é porque certamente Deus já havia estipulado, proposto uma maneira de eles fazê-lo. No entanto, ele sabia, Abel e Caim sabiam como deveriam proceder. Se procederem, se procederem, se eles procedessem de forma correta, a oferta seria aceita. E essa foi a atitude de Abel, mas não foi a atitude de Caim. Caim sabia como deveria proceder. E ao invés de dar a primazia ao Senhor, colocar ele como o primeiro, ele deixou para o fim. Sabe, na nossa vida, a gente precisa reconhecer o Senhor como o primeiro. As nossas contribuições, a nossa generosidade, nossa oferta, os nossos dízimos, a nossa entrega, tudo precisa apontar para o princípio espiritual, que Ele é o primeiro da nossa vida. Isso agrada o Senhor. Você percebe? A palavra de Deus está apontando princípios aqui. Então lhe disse o Senhor: Por que tu andas irado? No verso 6. E porque descaiu-lhe o teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel: Olha o resultado disso então. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou.
Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou tutor de meu irmão? Olha o princípio aqui da independência, né? O princípio daquele que anda na justiça própria. Ele não se importa com o seu irmão, né? Então, o que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Isso é o princípio de homens caídos. Isso é o princípio de homens carregados de inveja, carregados de justiça própria. Eles não têm comunhão com o irmão. O que eu tenho a ver com o meu irmão? Eu estou aqui resolvendo a minha vida. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar aqui em casa. Obrigado, eu também tendo para mim e para os meus filhos, para minha família aqui, eu estou contente, eu não quero mais nada. Ah, é? Se aí provavelmente ele anda no princípio de Caim, porque aquele que anda no princípio de Abel, aquele que é espiritual, ele se importa com seus irmãos. Aquele que anda no princípio de Caim, a vida dele é uma vida independente, ele não tem nada a ver com o seu irmão. Você percebe? O que eu tenho a ver? Olha a resposta de Caim para Deus. O que eu tenho a ver com o meu irmão? Isso é uma vida independente. Nós não vivemos assim. Nós vivemos no princípio da unidade. Nós somos a família de Deus. Sabe? No verso 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Versículo 10. E disse Deus: o que tu fez? O que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, perceba aqui que Abel foi o primeiro mártir. O primeiro mártir foi Abel. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Pastor, mas olha só, ontem o senhor disse que Deus não amaldiçoou o homem. É verdade, Deus não amaldiçoou o homem antes de ter feito para ele pele de cordeiro. Depois só vem juízo, porque já está perdoado. Deus já deu uma escolha para ele: se você te cobrir com pele de cordeiro, a maldição não virá sobre ti. Ok? Quando lavrares, versículo 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Perceba que a maldição novamente agora, para não nesse homem ser provocado nele também sobre a morte sobre ele, vir a morte sobre ele, mas sim um esforço que ele teria que fazer a partir de então. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Olha a graça aqui. Percebe? Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e lhe deu à luz Enoque. Perceba agora esse personagem aqui. E lhe deu à luz Enoque. Verso 17. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então perceba, o que Caim fez? Caim edificou uma cidade. Mas quando a gente lembra a gente lembra daquilo que Deus falou para Adão, Deus falou para Adão multiplicar. Deus falou para Adão e sua descendência para eles gerarem. Então, o que está no coração de Deus é gerar filhos e filhas. No entanto, a palavra de Deus está dizendo que Caim, ao invés de gerar, ele se preocupou em edificar. Sabe que tem muita gente preocupado em edificar coisa que Deus não mandou edificar. É o que está no coração do Senhor: gerar filhos e filhas. Esse é o ano que nós vamos gerar como nunca antes geramos. Filhos e filhas para a glória de Deus. Então, por que nós reunimos durante a semana?
Porque em cada casa nós estamos gerando filhos para a glória de Deus. Sabe por que nós reunimos semanalmente no prédio? Porque nós estamos gerando filhos para a glória de Deus. Sabe por que nós doamos, ofertamos nossos finais de semana lá nos encontros? Porque nós estamos gerando filhos e filhas. Sabe, você e eu, nós fomos chamados para gerar. Você foi chamado para estar num lugar de responsabilidade, para gerar filhos para Deus, liderar filhos na casa de Deus. Você foi chamado para liderar. Todos foram chamados para liderar. Todos nós fomos chamados para uma posição de responsabilidade. Sabe que isso é... Olha o princípio espiritual aqui. Enoque, Caim, ele edificou uma cidade e chamou Enoque, o nome do seu filho. Caim edificou uma cidade. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque este me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque. Porém, 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, e Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, ou Matusalém. Olha no verso 22 agora. Andou Enoque com Deus.
Bíblia diz que Enoque andou com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhos e filhas. É a primeira menção aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus tem um princípio que é o princípio da primeira menção. E muitas das vezes, muito dessas menções acontecem então no livro de Gênesis. Primeira vez que uma palavra aparece, a primeira vez que algo acontece. E aqui é a primeira vez que a palavra de Deus diz que alguém andou com Deus. E olha o resultado disso. Enoque, ele andou com Deus. Enoque andou com Deus, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que Enoque foi arrebatado. Enoque, Deus tomou para si. Verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então existe algo aqui que acontece, que é o arrebatamento. Como é o princípio da primeira menção, isso aponta para toda a palavra de Deus. Isso é um princípio da vida cristã. Assim como o princípio do primeiro, que a gente acabou de mencionar, de Abel, agora tem um princípio também aqui em Enoque. Só serão arrebatados aqueles que andam com Deus. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Sabe, talvez tenha aqueles que conheçam Deus. Eles sabem sobre Ele, mas eles não andam, eles não têm uma vida com Deus. Você pode perguntar para a maioria das pessoas, ele diz, não, olha, eu tenho muita fé em Deus, eu creio muito em Deus, mas na verdade serão arrebatados por ocasião da volta de Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja, serão arrebatados aqueles que andam com Ele. 25. Matusalém, viveu 187 anos. Olha agora algo muito interessante aqui também. Matusalém ou Matusalém significa quando ele morrer será enviado. Pode circular aí Matusalém ou Metusalém. Quando ele morrer será enviado. Isso é o significado do nome. Enoque, ele viveu 65 anos e gerou então Matusalém. Só que esse é um nome profético. Enoque profetizou algo. Ele diz, quando ele morrer, será enviado. Os nomes, você sabe que no Antigo Testamento, os nomes eram nomes proféticos. Então, Enoque aqui, ele estava profetizando, porque o nome de Matusalém significa, quando ele morrer, será enviado. Fique com isso. 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Anota aí, pode anotar sua Bíblia, 187. Circula aí, 187. E gerou agora Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Então, peraí. Aos 187 anos, ele gerou Lameque. E depois disso, ele viveu mais 782 anos. Isso significa que ele viveu 969 anos. É a menção da pessoa com maior longevidade na palavra de Deus, na Bíblia. Matusalém. Viveu 969 anos. Ok? Aos 187, gerou Lameque e viveu mais 782. Isso resulta em 969 anos. Ok. Continuamos a leitura. 26. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém, foram 969 anos e morreu. Só que a profecia, quando Enoque coloca o nome de Metusalém, diz que quando ele morresse, seria
enviado. Quando ele morrer, será enviado. Continue a leitura. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe um nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Noé significa graça. Noé significa graça, descanso. Este nos consolará, a palavra consolará aqui é descanso, ele nos provocará descanso dos nossos trabalhos. E a terra estava debaixo de maldição. Ok? Este nos consolará dos trabalhos das nossas fadigas, das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Olha como isso é interessante. Aos 187 anos, a palavra diz que Metusalém gerou Lameque e depois viveu mais 782 anos. Lameque gerou Noé aos 182 anos. E quando Noé completou 600 anos, que nós vamos ler no próximo capítulo, a palavra de Deus diz que quando Noé completa 600 anos, veio o dilúvio. 600 mais os 182 anos, quando ele gerou, quando Noé foi gerado, quando Lameque, quando junta 187 anos, mais os 182 anos, mais os 600 anos, dá a idade de Matusalém, 969 anos. Então a profecia, quando Enoque coloca o nome de Metusalém, diz: quando Metusalém morre, enviado. Matusalém morre no tempo que foi enviado o dilúvio. A profecia se cumpriu. O dilúvio vem na vida de Noé. Quando Noé completa 600 anos, nós vamos no capítulo. Quando Noé completa 600 anos, quando a vida de Noé, dá exatamente 969 anos de Matusalém. Matusalém morre, o dilúvio vem. A profecia de Enoque se cumpriu. Ele diz: quando ele morrer, será enviado. Conta para o juízo. Quando ele morrer, o juízo será enviado. Quando Cristo Jesus morre na cruz, o juízo foi enviado. E depois disso, vem Noé. Noé significa o descanso. Em Cristo foi enviado, mas em Cristo o descanso nos foi dado também. É lindo. Esse capítulo diz assim: como se foram multiplicando os homens da terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. Perceba algo. Olha o cenário que está acontecendo na terra. O propósito está se cumprindo e os homens da terra estão sendo multiplicados. Você está percebendo isso? Ok. Só que na terra, o homem caiu. A partir de Adão teve a queda ali, Caim mata Abel, a queda da humana. Então o pecado está estabelecido na humanidade. Pois bem, a humanidade vai crescendo, sendo multiplicando, o propósito vai sendo cumprido, só que agora a humanidade está em caída. Pois bem, se multiplica a iniquidade, se multiplica o pecado juntamente. E a iniquidade se tornou tão grande que agora a palavra de Deus está dizendo, olha o que ela diz aqui: como se foram multiplicando os homens na terra, ou seja, crescendo a humanidade, e lhes nasceram filhas, as filhas dos homens, vendo os filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus, não vou aprofundar aqui, mas vou mencionar para você, em outro momento a gente pode estudar junto. Mas filhos de Deus, quando menciona filhos de Deus, é mencionado lá em Jó também, diz os filhos de Deus e os anjos. Isso aponta para anjos caídos. Quando a Bíblia está falando filhos de Deus, está falando de anjos caídos. Quando está falando de filhas dos homens, ou filhos dos homens, está falando da humanidade. Filhos de Deus, anjos caídos. Olha o que diz: quando se foram multiplicando os homens na terra
E lhes nasceram filhas, então filhas dos homens. Vendo os filhos de Deus, ou seja, os anjos caídos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, peraí. Aqui acontece uma corrupção do gênero humano. A palavra de Deus está dizendo que os anjos deixaram o seu limite, o seu domicílio, os limites do seu domicílio. Isso é descrito lá, você pode notar aí, circular aí no verso 4, olha só. Ora, naquele tempo havia gigantes. Em outras palavras, em outras traduções aí vai dizer nefilins, são gigantes. Esses gigantes que habitaram na terra, eles eram o resultado da mistura da espécie divina com a espécie humana. Eles então configuram os nefilins, os gigantes. Nefilim significa gigante, ok? Nefelim significa gigante. Pois bem, é a mistura, os anjos caídos se misturaram, a perversidade da terra se tornou tão grande que os homens agora coabitaram com demônios. E resultado dessa relação gerou nefilins. Pois bem, você pode em algum momento pesquisar isso, mas existem achados históricos, achados arqueológicos de crânios muito grandes, de ossos humanos muito grandes, ok? Comprovam a existência então de gigantes na Terra, ok? Só que nesse momento, a palavra de Deus está dizendo no verso 4, ora, naquele tempo havia gigantes na Terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Só que Deus disse que dessa mistura, e isso é algo muito interessante, porque a mistura, ela nunca é bem vista aos olhos de Deus, ainda mais quando se trata algo relacionado a casamento, né? Então, nesse contexto aqui, tem uma queda, o contexto da queda. Os filhos de Deus se unem às filhas dos homens, e aqui há uma mistura, e geram então os gigantes, os nefilins. E a mistura das espécies foi uma das causas que Deus então enviou o dilúvio. Essa mistura, Deus abomina a mistura. Deus abomina o santo com o profano. Deus abomina os anjos caídos com os filhos dos homens. Deus abomina toda e qualquer mistura. Por isso, mais uma vez, eu lembro para você aqui, que toda a raça humana, a espécie humana, ela ficou corrompida por conta do pecado. Por isso que Jesus ele vem como o único gene, o unigênito Filho de Deus. Ele era de uma espécie não misturada. Ele era de uma espécie pura, santa, imaculada. Ele não se misturou. Ele se mistura no pecado da humanidade, mas ele não cometeu o pecado. Ele provou do sabor da maldade humana, mas porque Deus o fez pecado por nós. Ele não cometeu o pecado, porque a sua espécie é puramente santa. Ele se fez pecado, mas o seu gene era puro. Por isso que ele nos deu o seu gene, nos deu agora a sua santidade. Foi a troca. Ele pegou o nosso gene misturado, corrompido, e deu o gene dele para nós. É uma troca na cruz do Calvário. Ele sofreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Por conta de toda essa maldade na terra, desde Adão, o pecado de Adão, depois o pecado de Caim, o pecado de outros homens, a humanidade foi se corrompendo ao ponto de as filhas dos homens terem relações sexuais com anjos, né? Quando, em alguns momentos nós, né, declaramos no encontro, né, contra íncubos e súcubos, né, são demônios sexuais, são demônios que têm relações sexuais noturnas, por exemplo, que tomam o corpo de mulheres, pessoas às vezes possessas,
elas, quando manifestam o Espírito, né, você vê a pessoa tocando nas suas regiões íntimas, nas suas partes íntimas. Então, você vê que há uma operação aqui de demônios tomando as filhas dos homens, aqui descrito na palavra de Deus, ok? Isso é a corrupção humana. Pois bem, Deus disse então, eu vou trazer juízo. Lembra de Enoque profetizando quando Matusalém, né? Quando ele morrer, o dilúvio será enviado. Então está muito olha o cenário aqui, a maldade humana, a perversão. Olhando para esse cenário aqui bíblico e olhando para o nosso cenário dos dias de hoje, remete você a alguma coisa. Você percebe a maldade da terra, dos homens aumentando? Você percebe a perversão aumentando? Bom, isso está sinalizando alguma coisa. Vem juízo por aí. Mas eu quero falar para você que assim como a arca foi colocada para salvar aqueles que creram na promessa, na profecia de Noé, aqueles que entraram no descanso, eu quero só lembrar você que você em Cristo já entrou no descanso. Ele é a nossa arca. Em um mundo que será julgado, em um mundo que será condenado, o juízo virá, o dilúvio virá nos dias de hoje novamente. Deus repete, é uma repetição. Houve nos dias de Noé a perversão tão grande, nos nossos dias também a perversão está aumentando. Só que tem uma coisa, Cristo é a nossa arca. Você já está dentro da arca. Você já está salvo. O juízo não virá sobre você. Sobre todo mundo virá, mas você está em Cristo, você está na arca. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Esse arrependimento aqui, no original, é entristeceu-se, né? Que Deus agora, errei a equação. Não, Deus entristeceu-se no seu coração, de arrependimento, entristeceu-se no seu coração de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé, aleluia, circule isso, Noé achou graça diante do Senhor. De toda a humanidade caída, injusta, corrompida, sempre Deus tem aquele que é o remanescente. Deus sempre tem aqueles escolhidos. Deus sempre tem aqueles que conservam o coração justo. Noé era homem justo. Olha o que no versículo 9 diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Percebe? Noé aqui era um homem justo e íntegro entre aqueles que viveram na sua época. Noé andava com Deus. Olha aqui novamente, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, preste atenção: Sem, Cam e Jafé. Quem eram os 3 filhos de Noé? Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi dar fim de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Com betume. Olha aí, ó. Que foi revestida a arca. Betume por dentro e por fora. Deste modo farás de 300 côvados. Será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, 3 andares. Porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Olha Deus então sinalizando o juízo aqui. Contigo, porém, falando com Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos. Eu acho isso lindo da salvação, né? É tu e a tua casa. A promessa é tu e a tua casa. Noé, é tu
mas teus filhos também. Tu achou graça diante de mim. Você também achou graça diante de Cristo. Se você já foi alcançado, saiba que a sua família será também. Isso é uma promessa. Você deve se apropriar dessa promessa. Não abandone-os. Não deixe de declarar a promessa. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, Noé, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para conservar-lhes em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo. Será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Algo também muito interessante aqui, né, no capítulo 6, é a proporção da dimensão da arca. Sabe que até hoje, todo barco, tudo aquilo que flutua, todo barco, navio, a proporção é exatamente igual à proporção que Deus definiu para Noé. O tamanho pode ser diferente, mas proporcionalmente sempre é largura, comprimento e altura, exatamente na proporção que Deus falou para Noé. A Bíblia é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Tudo vem a partir disso. Você percebe? Tudo. Qualquer barco, você encontra um barquinho, a proporção é essa: altura, largura e comprimento. Capítulo 7. Agora, vai apontar então para a entrada de Noé e a sua família na arca. Olha o que diz. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover. Quantos dias? Quantos dias? 7 dias. Você sabe, né, que depois do arrebatamento serão 7 anos. Depois do arrebatamento da igreja, a arca já está estabelecida que é Cristo, a igreja será arrebatada, e depois disso serão 7 anos. O tempo de Noé também foram 7 dias. O 7 aponta para o número de Deus, da sua criação. Também, agora, daqui 7 dias, versículo 4, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Note que a gente vai ler a palavra de Deus aqui, e sempre 40 dias vai apontar para um ciclo completo de tratamento. São 40 dias de dilúvio, são 40 anos no deserto que o povo ficou, são 40 dias que Jesus fica também no deserto, no jejum para ser tentado pelo diabo. Você vai ver aqui ciclos de 40. Moisés viveu 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto. Então, é um ciclo completo de juízo ou de tratamento de Deus. Pois bem, 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, olha aí, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, aos 600 anos de Noé, exatamente 969 anos de Metusalém. Nesse ano, Metusalém morre, se cumpre a profecia de Enoque. No dia que ele morrer, será enviado, o dilúvio será enviado, o juízo seria enviado. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O juízo veio depois de 7 dias. O juízo virá depois de 7 anos, depois que a igreja for arrebatada. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês. Olha, é lindo demais. Vamos lá.
No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e suas mulheres, e as mulheres dos seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. O Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Olha aí o tempo completo de tratamento, de juízo de Deus. Cresceram as águas e se levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu, morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Capítulo 8. Capítulo 8 diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Fez Deus soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao fim de 150 dias. Olha agora, verso 4, circula aí. No dia 17 do sétimo mês, que mês é esse? Mês judaico, mês dos hebreus. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. O próprio Deus está dizendo que no 17º dia, no dia 17 do sétimo mês, terminou o juízo. As águas baixaram. Iniciou um tempo, então, agora, uma nova vida. O 17º dia do sétimo mês. O sétimo mês no calendário judaico, ele se tornou o primeiro mês após a Páscoa. Quando a Páscoa foi instituída, o sétimo mês se tornou o primeiro mês. Certo? O sétimo mês se tornou o primeiro mês, que é o mês de Abib. O mês de Abib. É o primeiro mês do calendário judaico, depois da Páscoa. Quando a Páscoa foi instituída, esse sétimo mês se tornou o primeiro mês. Ok? Então, pastor, hoje, qual é o primeiro dia do calendário judaico? Dia de Abib. A Páscoa. Certo? A palavra de Deus está dizendo que no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. No dia 17. Jesus, ele morreu no mês de Abib. Na Páscoa. E Jesus apontava, então, para a Páscoa, a nossa Páscoa. A mesma Páscoa que foi celebrada lá no deserto. Okay? Dia 14 do mês de Abib. Dia 14 do primeiro mês. Só que ele ressuscitou 3 dias depois. 14 mais 3, 17. 17 dias do sétimo mês. Ou
7 dias do primeiro mês é um tempo de ressurreição. A palavra de Deus, graça de Deus, alcançou a humanidade. No 17º dia, o 7º mês, primeiro mês depois do mês de Abib, uma vida de ressurreição. Assim também, Jesus morreu no 14º dia do mês de Abib. 3 dias depois, no 17º dia do mês de abril, no mês da Páscoa, né? Inicia então a vida de ressurreição. Dominguando é o 10º mês, cujo primeiro dia apareceram os cumes dos mortos. Ao 6, a Noé agiu que fizera na arca e soltou perceba, soltou um corvo, o qual, tendo saído, voltava, até que ficaram as águas sobre a terra. Depois, para ver se as águas teriam já minguado na superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas subiram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, estava seco. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tu, tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Fazes sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas. Olha a oferta aqui, né, de holocausto. Ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha a promessa. Por isso que Jesus depois ele vem e ele pergunta: por que você se preocupa com o dia da manhã? A promessa já diz, Deus já disse em Noé: nunca mais deixará de durar a terra e nunca mais deixará de haver sementeira, de plantio e colheita. Você pode descansar nessa promessa. Para mim, para você que estamos debaixo dessa aliança, sempre haverá colheita, sempre haverá abundância. O Senhor nunca deixará nos faltar o pão. Amém? Nunca deixará de haver frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Você percebe? Novamente agora está citando o que Deus havia dito para Adão. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E eu falo aqui para a igreja, Rema, Porto Alegre, multiplicai-vos, chegou o tempo, sede fecundos. Eu falo aqui para os pais, para os jovens casais, multipliquem. Eu estou empatado, lá em casa está empatado ainda, né? Está 2-2. Porque nós dois logo vamos, né? Partir para a glória, eu e a Luana. Mas assim, daí eu gerei 2. Mas eu preciso multiplicar, eu preciso gerar mais.
Isso aqui é uma palavra profética de inspirativa para minha esposa no ano da multiplicação. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. O que Deus está falando para Noé, o que Deus falou para Adão, e que eu estou falando para minha Eva restaurada. Aleluia. Você percebe? Precisa multiplicar, irmãos. É desejo de Deus. Deus patrocina casamento e filho. Você já viu isso? Não viu? Testa para ver. Deus patrocina. Os casais do mundo, é que para eles, talvez eles não estão debaixo da aliança, falta semente para eles, falta colheita para eles. Mas nós estamos debaixo da aliança, nunca vai faltar semente para nós, nunca vai faltar colheita para nós. Sabe? Então multiplique, tenha filhos e filhas, que incentive os casais a dar um abraço aí na esposa, diz aleluia, vamos cumprir a palavra de Deus. O pastor disse ali, ler a palavra hoje, o que vamos fazer noite? Vamos cumprir a palavra, vamos para a palavra, aleluia. Seja inspirado pela palavra. Amém, amém, Mateus. Deus é um Deus que patrocina sim. Tá vendo aí, ó, Mateus? Vai casar aí, tá vendo aí, ó, a multiplicação, tá vendo Deus patrocinando o casamento. Glória a Deus. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra, todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Carne com sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Olha Deus aqui, é antes da lei ainda, mas Deus já está dando uma sentença aqui. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha só, quando você contemplar um arco-íris, é para você pode lembrar da aliança que Deus fez com o homem. Nunca mais a maldição recairia sobre a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Alcança até nós. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança. Deus fez a aliança, esse sinal, para o homem lembrar? Não. Deus fez para ele se lembrar. Cada vez que Deus olha para o arco estabelecido sobre a terra, é Deus que lembra da aliança. A maldição nunca mais recairá sobre nós. Aleluia. Já tinha todo motivo para essa terra ser extirpada, né? De tanta maldade que tem aqui. Mas Deus disse em Noé: nunca mais a maldição virá sobre a terra. E disse Deus, 14: sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Sabe o que é? É lindo. Deus é fiel por conta disso. O homem muda, quebra a aliança, mas Deus agora permanece o mesmo. Meu irmão, eu e você estamos debaixo dessa aliança. Eu lembro que independente da resposta do homem, Deus vai permanecer o mesmo. Deus é fiel. Ele não é apenas leal, ele é fiel. Independente do outro, independente de mim, quero só lembrar você que você está debaixo de uma promessa, debaixo de uma aliança. Independente de você, a promessa de Deus continua vigente. Independente da sua resposta, a promessa de Deus, o plano dele continua o mesmo, porque ele é fiel. E se você esquecer,
ele se lembra da aliança que fez com você. Se você esquecer, ele se lembra da aliança que fez com a sua criação. Disse Deus a Noé, 17: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Mas espera aí, era para Noé povoar a terra. Ok, ele gerou Sem, Cam e Jafé. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele se tornou um lavrador. Não era esse o propósito original. Mas Noé se tornou um lavrador. Bom, Caim se tornou também, um agricultor, um lavrador. Parece que agora Noé faz a mesma coisa. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Interessante, que quando a gente, em algum momento, a gente não vive exatamente aquilo que Deus mandou fazer, o propósito de Deus, que é gerar filhos e filhas, meu chamado, seu chamado hoje é gerar filhos para a glória de Deus. Pregar o evangelho, anunciar, gerar, frequentar culto, ainda que seja o nosso lugar de reunião, frequentar GC, ainda que seja o lugar em que a igreja se reúne. É mais do que isso. Está no coração gerando pessoas. Que alguém pode ir no GC e nunca gerar ninguém. Alguém pode frequentar um culto e nunca gerar ninguém. Alguém pode ter amigos e nunca ninguém se converte, porque não é só da terra, luz do mundo. O propósito é quando nós geramos pessoas para a glória de Deus. Nós geramos filhos para a glória. Nós povoamos a terra, saqueamos o inferno e povoamos o céu. Só que é interessante porque Noé aqui, ele se tornou lavrador. Não era esse o chamado, mas se tornou. Pastor, tem algo errado nisso, porque é meu ofício, minha profissão, não, tudo bem, mas não é o chamado da tua vida. Em Noé, não é o chamado da tua vida. E ele passou a plantar uma vinha. É interessante, Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Sabe? O grande problema de plantar uma vinha é que um dia pode que alguém se embriague com ela. O grande problema de não cumprir o propósito de Deus é que às vezes pega o ofício e chama de minha vinha. O que é esse tua profissão? É minha vinha, pastor. Tem algum problema? Cuidado só para não se embriagar. Não é? Tornou agora o propósito da sua vida a sua vinha. E sempre quem desenvolve a sua vinha, aquilo que Deus não é o propósito. Pastor, não dá para fazer? Até pode, mas cuidado, Porque normalmente isso vai tentar se embriagar. Tem muita gente embriagada com aquilo que não é o propósito de gerar filhos e filhas para a glória de Deus. Muita gente se embriagada com uma vinha. Toda vinha ela vai suscitar embriaguez. Bebendo do vinho é o prazer. É quando acha que a vida que Deus deu é para o seu próprio interesse. Por isso que Paulo vai dizer depois: não vos embriagueis com o vinho. Não seja um Noé que vive uma embriaguez da vida, com essa vida. Não torne. Qual é a sua vinha? Eu estava falando de coisas literais e coisas espirituais. Bebendo vinho, embriagou-se e pôs-se nu. Noé agora planta uma vinha, bebe do vinho e ficou nu. Noé, o homem que tem uma aliança com Deus, é verdade. Embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, olha agora, lembra dos 3 filhos? Cam, Sem, Cam e Jafé. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, pelo saber fora a seus 2 irmãos. Então, quando alguém aqui, Noé havia errado, Noé errou. Noé está errado aqui. É o pai, é a autoridade. É o pai dentro de casa que pode errar, é a mãe dentro de casa que pode errar, é o patrão quando erra, está ensinando, mas agora está aí, ó. Bom, só que é interessante que o erro desse Noé, o erro de um pai, o erro de uma mãe não remove a autoridade da vida dele. Isso vai ser um teste para os filhos também. Porque agora, Cam, pai de Canaã, o filho, o que deveria fazer quando viu o pai errando? Bom, deveria guardar, Não, mas aí se torna um teste, Porque normalmente é assim, filho, quando o coração é mau, aí, quando ele é exortado pelo pai, ele é corrigido, me corrigindo, fala do meu filho, quero ver os dele. Olha o coração de Cam aqui. Mas o ensino, isso não quer dizer que a pessoa que está ensinando, ela não possa ter falhas também. Quando ela falhar, está errada, ela precisa ser corrigida.
mas o coração daquele que está submisso deve ser de guardar e não de promover o erro. Foi isso que Cã fez. Quando ele vê o erro do pai, um coração mau, ele começa a expor o pai à vergonha. O pai já estava errado. Ele, tá sabendo. Aí tem gente que faz isso o tempo inteiro com os irmãos, né? Mas é muito sutil. Ai, tu ficou sabendo o que anda acontecendo? Aí vem a fofoca. Ele só tá pegando e mostrando a nudez do outro. Mas não tá errado. Bom, quem quer guardar, fala no lugar certo. Quem quer guardar, né, não expõe para os outros. Não fala para quem não precisa saber. Ele bem poderia ir lá e tapar a vergonha do pai e dizer, pai, o que está acontecendo? Deixar o pai voltar da embriaguez à sobriedade e corrigir o pai. Dizer, pai, o que está acontecendo? O senhor não foi feito para isso, pai. Sua autoridade não precisa ver embriagado, né? Poderia ter feito isso. Não, ele expôs. Né? Gente, como no princípio de Cã, ele adora expor a nudez. Quando alguma autoridade, alguém que está sobre ele, seja o pai dele, seja a mãe, seja o patrão, seja um líder, seja qualquer pessoa, né, que ele tem que submeter, quando ele vê o erro dessa pessoa, ele vai expor. Ele não tem o coração de guardar. Aí Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez todo mundo saber, fez os seus dois irmãos saberem. 23. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e andando de costas e rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Olha a atitude de Sem e Jafé aqui. Eles pegam um lençol, eles vão de costas para o pai, com o rosto desviado para não ver a vergonha do pai, e cobrem o pai. Tem aqueles que fazem saber do erro do irmão, tem aqueles que cobrem. Seja você, aqueles que andam no princípio de Sem e Jafé, e não de Cã. Por quê? Porque mesmo o erro de uma autoridade não remove a autoridade que ele carrega. Olha o que acontece agora, 24. Despertando Noé do seu vinho, tem um dia, em embriaguez paz. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o moço, o filho mais moço, e lhe disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Eita, e quando a profecia vem, a palavra vem agora, vem a sentença. Canaã poderia andar debaixo de bênção, mas a tua atitude trouxe maldição para a tua vida. Agora, tu serás servo dos servos dos teus irmãos. E ajuntou. Só que se tem punição para aquele que revela nudez, que provoca vergonha, aumenta a vergonha, tem também bênção para aquele que guarda. 26, e ajuntou, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém? Vou completar esse 11 aqui. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sadá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Cuxi gerou a Nimrod, circula esse nome, Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Olha só, Nimrod foi poderoso caçador. Só que foi ele que fundou Babel. Quando o nome vai e desce, ele foi poderoso diante do Senhor. Tinha dons, habilidades,
Mas aí usou isso para o seu próprio benefício, que se tornar o seu nome célebre. Foi ele que gerou, então, o reino de Babel. O princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Na Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, Girgazeus, aos Eveus, aos Araqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus, aos Emateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras em suas nações. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã são Uz, U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra. Em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salef, a Azarmavé, a Zerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá, a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. 11. Ora, em toda a terra havia uma linguagem e uma só maneira de falar. Em toda a terra havia só uma língua e uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Mas só um pouquinho. Deus não havia dito para se multiplicar e encher a terra, povoar a terra? Sim ou não? Deus falou isso para Adão, Deus falou isso para Noé. Mas você percebe que agora, em algum momento aqui, a partir de Nimrod, forma Babel, um reino, e agora o homem quer tornar o seu reino poderoso, tornar o seu nome célebre, não quer ser espalhado, não quer cumprir o propósito. Esse é o grande problema, de não querer multiplicar. Então, uma família, por exemplo, que ela não quer multiplicar, não quer dar a sua vida para gerar outros filhos para a glória de Deus. Eles vivem somente para eles. Eles querem edificar Babel. É o nome deles célebre, é o reino poderoso, é a casa, o carro, a profissão. É o nome célebre. Edificar uma cidade, ok? Tudo são analogias aqui que podem ser feitas, ok? Aí cada um tem uma Babel. Cada um pode ter uma vinha, como Noé. Pode ter uma Babel como Nimrod. Mas Deus não mandou fazer isso. Isso não é o propósito original. Deus mandou multiplicar. Pois bem, eles disseram: vamos pegar tijolo e vamos edificar uma torre até o céu, e nós não vamos ser espalhados, e vamos tornar o nosso nome célebre, ou seja, vamos tornar o nosso reino poderoso, nós vamos viver a nossa vida, e nós não vamos cumprir chamado e ordenança do Senhor de multiplicar e encher e povoar a terra. Bom, disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor lhe disse: eis que o povo é um. Tinha uma virtude aqui, a unidade. Olha só, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Interessante, né? Que quando a unidade, até para o mal, isso se torna até para a maldade, para o erro, a unidade ela é poderosa, né? Ainda que Deus teve que intervir. Por quê? Porque é um princípio.
o desejo de que Deus, que o homem seja um. Por isso que Jesus disse, olha, o meu desejo é que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Quando o mundo olhar para a unidade de vocês, isso vai testificar que o Pai me enviou, né? Então, o nosso desejo, estava falando com alguns irmãos ontem, e estavam mencionando isso, dizendo, olha, uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu cheguei aqui é que todo mundo fala a mesma coisa. Eu disse, a unidade, ela é um princípio espiritual, né? Parece que todo mundo fala a mesma coisa, vocês falam a mesma coisa. Eu disse, é isso mesmo. Isso é o desejo do apóstolo Paulo também, né? Tem o mesmo falar, o mesmo agir, o mesmo pensar, o mesmo coração, né? E sejam entranhados, né, de afetos e misericórdia, né? É esse o desejo, porque é o princípio de Paulo, porque isso é um princípio espiritual. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Verso 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Ou seja, chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Ou seja, o Senhor interviu, confundiu a língua. Bom, então, olhando para a palavra de Deus, tem-se aí, então, a confusão das línguas. Então, todo mundo falava uma mesma língua. E aí, então, aí você vai... Aqui, até sotaque a gente tem diferente, né? E hoje, vários idiomas, né, diferentes. Então, porque Deus confundiu as línguas para que o povo fosse disperso e povoasse em toda a terra. Chamou-lhe por isso o nome de Babel. 10. São essas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu, e depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug, e depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor, e depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Arã. São essas gerações de Tera. Tera, ou Terá, né? Gerou a Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra, para a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Interessante, né? Deus disse para ele sair e deixar todos os parentes, pegar só a esposa e ir para a terra que ele havia prometido. Sim? Pois bem. Mas ele levou Ló.
levou parente. Você sabe que quando leva parente, quando Deus diz para não levar, Deus não dizendo já dá problema, mas Deus avisando para não levar, foi o que deu problema na vida dele, o Ló. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, vai para a terra que eu te mostrarei, Canaã. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a sua descendência a essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és... Perdão. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, me conserve a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Então Sara era muito bonita. Então, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, vai, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que possuía. Amém? Amém? Até aqui. Isso hoje é até o 12? É o 12 completo? Ok. Já atualizamos então nosso devocional? Amém. Amém. Graça e paz, uma boa tarde para você. Ok? Nos encontramos amanhã ao meio-dia. E amanhã, como hoje a gente teve que compensar 3 capítulos a mais, né? Amanhã certamente será mais breve. Ok? Compromisso que eu estou assumindo aqui com os irmãos hoje. Só estendi para matar esses 3 últimos capítulos aqui e a gente já deixar atualizado. Ok? Lembrando então, essa semana nós não reunimos como GC.